boa tarde. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Rony Couto, coordenador de projeto do Musicarte. Hoje ele vai nos falar um pouquinho, mas antes vamos saber de algumas novidades. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, www.drailton.com.br e também as nossas novidades da nova temporada. Nessa nova temporada a gente vai ter, vamos falar um pouquinho do Legendando, né? São fotos que serão mostradas e o nosso convidado falará um pouquinho sobre dela. Minha música, meu momento. Nosso convidado nos presenteará e nos brindará com a sua linda voz. E também nós vamos falar um pouquinho do agenda. Nós vamos ter uma agenda, vai ser mostrada uma agenda com todas as novidades da casa esse ano e de todos os eventos da União Arte Espírita. É isso? Confere, diretor? Confere, né? E também vamos ter uma entrevista especial com próximos convidados. Voltamos daqui a pouco. Vamos começar com a nossa entrevista, mas antes da nossa entrevista, Rony, eu queria que você falasse um pouquinho da música que você vai cantar pra gente. Ok, vamos lá. Então, bom dia para todo mundo. A gente vai começar aqui com uma música da nossa amiga Beth Tavares, que ela mora em Niterói. E a gente comentou com ela, né, que a gente gostou dessa música para fazer parte do nosso projeto Para Nos Inspirar, que é um projeto voltado à arte. E ela também confirmou que essa música que ela fez, que é uma música, a música que fala da própria arte. Ela conseguiu vivenciar muitos momentos importantes, né? Muitos momentos felizes, já que é uma pessoa também que se dedica muito à arte. É a música Arte Divina. Vamos lá. Fazer uma canção da chuva lavando o chão, olhar as estrelas e compor a imensidão, sentir nos acordes mais perfeitos o êxtase de um som, desvendar as cores belas, divina aquarela que pinta a criação. Contar uma linda história que deixou grande lição, reviver no palco, transmiti-la com emoção, mergulhar nos olhos sem temer a multidão, fazendo cada palavra, cada gesto virar vibração. Encontrar a arte divina, encontrar a arte que ensina, encontrar a arte verdadeira. Essa arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar, arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar. Encontrar a arte divina, encontrar
santa, arte que nos faz voar, arte que encanta, arte que nos faz chorar, arte bela e santa, arte que nos faz voar. Arte divina, linda criação. Nossa, Rony, que lindo. Traz uma paz pra alma, né? Pra ter uma calmaria. Uma música envolvente mesmo. Muito, muito boa. Obrigado, Beth, por deixar a gente usar essa música. Muito linda. Nós agradecemos de coração, porque vale a pena ouvir uma música dessa. É tão difícil, né? Uma boa música hoje em dia. Rony, vamos começar com a nossa entrevista. Você hoje é coordenador do projeto Musicarte. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Como surgiu a ideia desse projeto? Ok. O projeto surgiu numa conjugação de fatos, né, de eventos. Nós estávamos na diretoria do Zil da Gama, né, do Centro Espírita Zil da Gama, discutindo uma necessidade, né, que o centro encontrava de realizar um projeto social. Então a gente estava fazendo algumas prospecções, né, e várias pessoas davam ideias, porque a gente sabe, né, no Brasil, no mundo, né, mas em São Paulo e no Morumbi são múltiplas necessidades que existem. Então, basicamente, qualquer ideia que houvesse ali poderia se transformar num projeto social que fosse relevante, que pudesse fazer sentido para nós. Esse foi um dos fatores. O segundo fator foi algo que é uma necessidade pessoal, né, que nós tínhamos e outras pessoas amigas também tinham, de ir em busca de um trabalho como esse, que tivesse um caráter sustentável em si mesmo, ou seja, que ele pudesse começar, que ele pudesse permanecer, não simplesmente algo como um Dia das Crianças ou um Natal. Algo muito maior, né? Que fosse permanente, né? Nenhuma crítica, obviamente, né? Um trabalho que seja pontual, mas a gente queria algo que fosse permanente, né? Porque hoje com o que vivemos, um pouco que se faz é muito, né? Importante. Porque os nossos recursos hoje são muito limitados em tudo que se diga, né? Respeito. Um projeto desse é muito bacana. Mas, infelizmente, há pouca iniciativa para esse tipo de projeto. E aí, era o que nós queríamos que tivesse uma continuidade, né? E o terceiro fator, né, que acabou somando ali foi a aproximação de um amigo nosso, né, que é um músico profissional, o Alessandro Penese. E foi, assim, sempre grandes coisas acontecem por acaso, né? Ele chegou e falou, então, eu queria ajudar, a gente podia pensar em dar uma aula em comunidade carente, né? Então, somou tudo isso e um dia, uma sexta-feira antes do Carnaval de 2016, a gente pegou o carro e saiu, né? Saímos pelas ruas. Então esse projeto existe há um ano? Há um ano e meio, né? Então foi em fevereiro de 2016, nós saímos pelas ruas e buscando um lugar, qualquer lugar, porque a ideia inicial era simplesmente ensinar violão. E esse projeto, ele começou com quantas pessoas e hoje tem quantas? Começou a aula de violão especificamente, foram 2 pessoas, mas quando a gente convidou as pessoas, amigos, como minha esposa, a Cláudia, a Nadane e outras pessoas que nós vamos ver nas fotos mais pra frente, foi instantâneo as pessoas perceberem as carências que haviam lá, que existem ainda, e se predisporem dentro dos seus desejos, dos seus talentos, a oferecer algo na educação, na arte, seja lá onde for, no conhecimento técnico de computador, de inglês. Cada um, ao tomar contato com a realidade, assim, é instantâneo. Demorou um segundo para a pessoa olhar. Eu quero fazer isso e vou ajudar nisso. Eu vou ajudar. E aí a gente começou com 2 pessoas para tocar violão, mas daqui a pouco já tinha lá umas 20 pessoas querendo ajudar. Por que o nome Musicarte? De onde surgiu? Eu sei que você é envolvido com arte, você adora música e expressa isso muito bem, é tudo muito lindo o que você faz.
Mas por que exatamente musicarte? Foi justamente do fato que a gente imaginava que só ia ensinar violão. Inicialmente era só isso. Se a gente não tivesse tido essa conjugação de esforços e de talentos, a gente talvez tivesse já imaginado um projeto maior. Mas naquele momento era para ensinar violão. Então vamos falar alguma coisa de música. Porque depois a gente também tinha ideia de ter mais instrumentos, então não era só o violão. Então inicialmente vamos falar de música. E aí a gente escreveu assim, né, como está na nossa camiseta, musicarte com um pronome reflexivo aqui, é para que a música seja algo que a pessoa desenvolva nela mesma, né? E que desenvolva outras capacidades que ela tenha. Por isso, música-arte. Inicialmente era só isso. Depois a gente viu que ampliou. Hoje, em média, quantos jovens e crianças estão sendo assistidos pelo projeto? A gente tem cerca de 45 crianças e adolescentes. Né? Depois de uma certa idade, a gente sabe que muda a abordagem, né? E nas comunidades carentes existe uma dificuldade mesmo com relação ao jovem que não tem os mesmos desejos, os mesmos anseios que as crianças. E os pensamentos mudam, as atitudes mudam, as vontades. Né? Infelizmente, eles acabam sendo atraídos para atividades que não são novas, a gente sabe disso. Então, para o jovem, principalmente o jovem de mais idade, como de 20 anos, a gente não tem muitos deles lá. Né? Então, o maior público mesmo é criança de 3 anos, que é a criança que já começa a ser um pouco independente, né? Até seus 13, 14 anos. Adultos são assistidos por esse projeto? Eles fazem parte? Tem atividades para eles nesse projeto? Tem. Aprender, ler, escrever, alguma coisa que ele possa estudar? Nós temos aula de inglês, que temos alguns adultos presentes, e aula de artesanato. Ah, legal. Que também tem adultos, principalmente mulheres, que acabam se interessando mais. Tem um pouco mais de talento, mas isso não é obrigatório, naturalmente. São as duas principais atividades. No violão, na música, no piano a gente tem uma pessoa, uma adulta, que é adulto mesmo, e a atividade de domingo de manhã do violão ou da educação, a gente nunca disse que é para criança, né? Mas acaba sendo algo natural, né? Porque eu acho que a música é uma coisa do dom. A música, eu acredito que seja algo do dom, algo que vem, já nasce com a criança, né? A gente vê lá crianças que pegam um instrumento e com muita facilidade, né? Conseguem dominar, tocar muito facilmente. E a gente tem pessoas que se interessam porque os amigos estão ali, mas tem mais dificuldade. Mas a gente sabe, né, que no desenvolvimento artístico, assim como o desenvolvimento intelectual e o moral, inclusive, né, cada um está no seu nível. No seu nível. Na sua velocidade e no seu progresso. Então, a gente tenta fazer com que haja um desenvolvimento a partir do ponto em que ela está. Eu sei que isso é muito difícil de fazer. Eu fico me imaginando aprendendo a tocar alguma coisa. Nunca toquei nada. Ainda sou canhota para ajudar, pensa. Não tenho essa aptidão. E eu fico imaginando isso às vezes. Porque tem crianças, como diz você, principalmente quando ela é carente. Às vezes ela tem aquela expectativa de ter algo ou aprender algo. E não consegue. E ela vai crescendo, e depois aquilo se torna uma dificuldade para ela. Até uma frustração. Então eu vejo isso por um lado muito positivo. É uma coisa muito bacana. Porque às vezes você vê uma criança brincando na rua mesmo, jogando futebol, por exemplo. E o sonho daquela criança é ser um jogador de futebol. Né? E aquilo não amadurece com ela, porque ela não tem um apoio. E um projeto desse eu acho lindo. Porque mesmo que os pais não tenham conhecimento e capacidade, ela vai encontrar esse apoio em algum lugar. De pessoas que amam isso. Algo que a gente se preocupa, né, e nós temos as educadoras lá que são muito atentas a isso, é o quanto que a gente consegue oferecer de retorno positivo para elas, né? Porque assim, elas não têm
Algumas não têm absolutamente nada, de nada mesmo, nem com relação à família, nem com relação à casa. Então, é uma carência assim, absoluta. E a gente sabe que o ser humano também trabalha com recompensas, né? Recompensas que ele observa no outro e que ele gostaria de ter também, e dentro da sua própria natureza, que cada um, né, dentro da personalidade que cada um tem. Então, a gente desenvolve, pensando nessa questão da recompensa, a gente tenta fazer com que a criança aprenda e entenda que aprendeu. Então, a musicalização faz parte disso. Né? Teve aula que a gente não pegou o violão. O violão ficou lá no canto, né? Os 12 violões que a gente tem ficaram lá no canto, e nós usamos outros instrumentos para fazer música. E nós fizemos que música. Bacana. Então, naquele dia, as crianças saíram de lá tocando uma música. E às vezes no violão a gente tenta, né, crianças que têm a mão ainda muito pequena, os dedos um pouco fracos, os violões eles não são, tem violões pequenos, mas não são infantis. Então, a gente ficar o tempo inteiro ensinando uma posição que a gente sabe que é difícil, talvez seja difícil para elas. É verdade. Aí tem um dia que a gente, hoje não toca violão, e sai todo mundo de lá tocando uma música. E é gostoso porque assim, a criança, ela enjoa de tudo muito rápido, né? Se não for fácil ela não entender, ela cansa e não quer mais. Eu tenho uma filha pequena e sei bem como isso funciona. A minha filha vivia dizendo, mãe, eu quero tocar violão. Eu quero tocar violão. Pai, deu um violão. Falei pra ela, então é o seguinte, se você tirar uma nota pra mim no violão, você aprende no YouTube, porque tem várias, assim, eu te coloco numa aula de violão. Ela largou o violão. De tanto que ela gostava do violão. Você tem barreiras e o que a gente quer, né, fazer com que as crianças estejam ali se divertindo também, né? Exatamente. Nós temos a aula um momento ali de reforço escolar, né, que a gente chamou de potencializando o aprendizado, e que trabalha o estudo da escola, mas de maneira lúdica. E a gente tem que estar atento com isso também, no violão. Eu também tenho que estar atento, né? Eu e o Alessandro somos os dois educadores da música, para que seja lúdico, porque estudar não deveria ser chato. Não. Tinha que ser algo bem atraente e gostoso. Então, mas mesmo nós, a gente sabe disso, que, né, quando a gente estuda qualquer coisa e algo que exige um pouco mais da gente... Que é maçante, a gente cansa. Cansa, a gente sabe disso, é difícil, né? Tem que se concentrar, tem que ter força de vontade. Então... Para uma criança. Mais ainda, né? Pior ainda, né? A gente vai ver algumas fotos agora e eu quero que você nos fale um pouquinho delas. E conte um pouquinho da história. Bom, essa aí é a turma de adolescentes, né? A Cláudia, ela não está nessa foto, mas ela vai aparecer aí. Ela inventou um dia de fazer doce de goiaba, né, goiabinha. Olha que legal. Com todas as crianças. Então tem aí a massa, né, a goiabinha ali também, e aí é uma atividade toda educativa, né, porque cada um tem a sua função, a função de um reflete no outro, né, interdependência. E depois que terminaram, eles foram lá servir para as outras turmas, né. Que bacana. Próxima foto. Nossa, bastante gente. Esse lugar aí é a quadra, que é da comunidade, né? Ela foi reformada também por iniciativa do Teto, né? Daquela ONG Teto, né? Uma ONG internacional bem conhecida. Dá pra ver aí, né? Todos o pessoal de camisa branca e escrito Teto em azul. Frente, né? Tem bastante pessoas também e toda a comunidade está aí. E nós também fomos convidados, né, para participar dessa inauguração da quadra. E fomos lá, levamos as crianças, levamos os violões, cantamos, fizemos umas brincadeiras. Né? Foi uma festa aí, um domingo, muito bom. Próxima foto. Esse é na Páscoa, né? Tem os ovinhos. Nós ganhamos cerca de 200 ovos, né, de um doador. Que bacana. A gente nem ficou sabendo o nome dele, mas... Essa é a verdadeira doação. O bem é assim, né? Exatamente, não tem nome. Então a Kelly, que é a minha esposa, saiu com esse saco de Papai Noel, né, que nós usamos no Natal.
pela comunidade e distribuindo os 200 ovos para toda criança que ela encontrou pelo caminho. Né? Que e foi muito legal. Próxima foto. Esse dia foi que iluminado. Foi o Natal, foi dia 18 de dezembro de 2016. Nós fizemos o Natal em duas partes. A primeira parte dentro da sede, só para as crianças, que foi uma coisa assim incrível. Já levaria assim horas comentando tudo que aconteceu ali de tão lindo que foi. E na segunda parte, logo próximo do almoço, nós fizemos com a comunidade. Então teve a festa restrita para as crianças, né, para valorizar a presença delas, né, cada uma ganhou um presente, né, como a gente gostaria que fosse mesmo. Na segunda parte, teve a distribuição de outros presentes para as crianças e nós fizemos uma apresentação aí de 3 músicas. Que bacana! E aí, então aí todas as crianças tocando, foi lindo, foi um momento lindo nosso. Próxima foto, Will. Isso foi um aniversário, de vez em quando, não é sempre, a gente está organizando aí o aniversariante do mês, né? Mas de vez em quando a gente tem um aniversário, né? Essa que está segurando é a Jaqueline. Ela está sempre lá pilotando os fogões e... O bolo tá bonito. Ela é sempre uma coisa linda. Estávamos lá cantando parabéns para nossos aniversariantes, já cantamos parabéns para Jesus também, no Natal. Coisa linda. Próximo, Vitor. Agora, vamos lá. Gente, o programa tá meio novo, a gente tá se achando ainda. E agora a gente vai ouvir mais um pouquinho de música do Rony. Rony, antes de você cantar, nos fale da sua música, por favor. Vamos lá. Essa música, ela não é tão nova. Ela é do André Machado, nosso querido amigo lá do Rio. Ele é de Taubaté e hoje está morando no Rio de Janeiro. E essa música a gente conheceu nos anos 90. E foi assim, uma simpatia imediata. Né? E todo mundo que ouve a música acaba gostando porque ela tem uma ginga, né? Mas o que nos tocou realmente foi a letra, né? E o nome dela é Muito Mais Que Pequenas Crianças. E é exatamente isso que a gente vivencia, né? Durante todo o tempo, o cuidado que a gente quer ter com as nossas crianças. Verdade. Vamos lá. Sabe quantos tem aí pelas ruas? Quem sente essa dor não conhece a cura. Não recolhem flores nos bosques, nas ruas. Na beleza desses caminhos abertos.
dizer, né? O que dizer, né? Essas músicas, você grava vídeos e coloca na internet pra gente ouvir depois? Nós podemos fazer isso. A gente Era tem, bom, né? Pra gente ter acesso a esse material, poder ouvir, né? a gente tem algumas músicas gravadas, mas tudo basicamente voz e violão. Mas tem coisa melhor. Mas a gente tem um plano aí. Eu e o Alessandro. O Alessandro é músico profissional, ele faz isso o tempo inteiro, né? A gente está planejando já há algum tempo pegar algumas dessas músicas e fazer gravações. Né? E sempre estimulamos também os nossos amigos, né? Como o André, a Beth já gravou um CD dela, voz e violão. Sempre estamos estimulando, né? E hoje é mais fácil, né? E principalmente porque são músicas que valem muito a pena. Essa é a principal, né? A gente tem tanta música aí que, enfim, é uma questão de gosto, mas também tem a questão do tema, né? De músicas que não são nem um pouco nobres e tão divulgadas. Exato, sabe? Assim, eu não sou contra nada, eu acho que cada um curte o que quer e gosta do que quer. Mas eu acho que falta aquela coisa boa de você ouvir, aquela coisa boa que te faz bem, sabe? Que te deixa bem, que te eleva e não te diminui. Eu acho que falta isso nas pessoas, para as pessoas. Acho que a nossa realidade necessita um pouco mais de amor, né, do que essa coisa da depreciação. No Musicarte é uma preocupação nossa. A gente sabe que eles estão totalmente inseridos na cultura que é característica do lugar onde eles moram, e não há nenhuma crítica com relação a isso. Mas a gente quer mostrar algo diferente, né? Uma alternativa, uma outra música, além para que eles possam ver que existem outras coisas. Né? Por isso a gente leva lá músicas populares, são populares. O Alessandro às vezes vai lá e toca uma música no flamenco, que ele domina bem, no choro, né? Ele toca música erudita. Né? Então ele mostra música renascentista, ele mostra para as pessoas saberem, ó, além do funk, do sertanejo, um leque muito maior. Existem outras coisas, né? Existem outras coisas para a gente curtir e sem necessidade, sem nenhuma obrigação de estarmos restritos culturalmente falando. Agora, diretor, vamos pro Aconteceu? Olá, eu sou a Joelma, da TV Sedam. Estou aqui com o palestrante Joelson Pessoa, que vem nos presentear com um seminário hoje sobre pedagogia do afeto. Oi, Joelson. Olá. Eu gostaria de saber qual é a sua expectativa em relação das casas espíritas sobre a pedagogia espírita. Obrigado pelo convite, me sinto extremamente feliz. E a minha presença na casa, em algumas outras onde já estivemos, divulgando o conceito da pedagogia espírita, só comprova que as minhas expectativas para o futuro são as melhores. Que bom. Há uma distância grande daquilo que Kardec propôs inicialmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com aquilo que as casas espíritas, bem ou mal, conseguem realizar na tradição da boa vontade. Mas as nossas expectativas são as melhores para que no tempo oportuno, há tempo para tudo, há tempo para as casas espíritas também compreenderem o papel fundamental da pedagogia no trabalho de educação dos espíritas. Correto. E Joelson, entre as casas espíritas que você conhece alguma que já tenha o conceito da pedagogia espírita e se houve mudança? Olha, Joelma, nós não estamos partindo do zero. É bem verdade que, comparado a tantos outros expositores, a minha área de atuação é bastante restrita. Eu atuo, visito e colaboro com cerca de algumas dezenas de casas na Grande São Paulo, interior do estado de São Paulo, algumas vezes fora. Onde eu tenho passado, eu tenho militado ativamente pela conscientização da importância e lugar da pedagogia dentro da casa. Porque, a grosso modo, para o público que nos ouve entender, uma casa espírita sem pedagogia, ela é muito mais uma igreja espírita.
Com pedagogia, ela se transforma e se promove a escola de espiritismo. Com uma pedagogia que trata o ser humano de dentro, como espírito, para fora. Então existem muitos movimentos que eu tenho a impressão que ainda são bolsões isolados, mas são embriões para um movimento generalizado, para que a pedagogia tenha lugar no país inteiro, no movimento espírita como um todo. Nós lembramos que existe um movimento do grupo de espíritas da cidade de Sacramento, no sul de Minas, onde eles trabalham um conceito originário de Eurípides Barçanufo, que é uma referência da pedagogia espírita no Brasil e no mundo. A primeira escola espírita foi fundada por Eurípides, e este grupo trabalha com o conceito de evangelização de espíritos. Atualmente, a personalidade de Dora Encontre é a maior referência que nós temos em nome de pedagogia espírita contemporânea. Tivemos no passado Herculano Pires, sua filha também presta um trabalho valioso nesse segmento, a Heloísa Pires, mas a Dora tem muitas obras escritas. E me impactou muito positivamente o estudo e a leitura do livro da Dora, A Educação segundo o Espiritismo, que foi revisada recentemente. Então eu estive num evento recente em que ela participou no seminário, em que eu obtive a obra revisada e atualizada. Existem casas de um segmento de órgão de unificação no estado de São Paulo que insere um trabalho nas rotinas das atividades voltada para trabalhadores que se chama Vida Plena. Ele lembra o que seria um evangelho-terapia. O conteúdo doutrinário é contextualizado dentro da intimidade real de cada participante. Que bom. Esses trabalhos eles se aproximam do que Kardec disse no Livro dos Médiuns, capítulo 39. Para que o estudante do Espiritismo extraia as grandíssimas vantagens de uma reunião espírita, que nunca pode parecer como qualquer reunião ordinária, ela não deve se confundir com reuniões comuns. É preciso que tudo se passe com recolhimento, com critério de seleção para quem participe desse grupo mais seleto, e tudo deve se passar como se passa em família, onde, além do estudo literal que se extraia do conteúdo teórico, cada membro possa aproveitar as observações que se façam reciprocamente. A maioria das casas não dispõe dessa pedagogia ainda, mas é explicado pela histórica do nosso próprio povo. A revista Super Interessante publicou uma matéria crítica ao espiritismo brasileiro, muito acertada, que apresenta o espiritismo à brasileira, bastante diferente como foi recomendado para Kardec. Mas estamos trabalhando hoje, todos nós, para a gente chegar lá. Muito bem. E eu vou aproveitar e te fazer um convite. Você aceita fazer uma nova entrevista para a TV Sedan, com mais tempo, e explicar sobre esse assunto? Não mereço, mas aceito. Com muito bom gosto. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até logo. Oi, estou aqui com a Lia. Vou fazer uma perguntinha para ela a respeito do seminário que nós estamos assistindo hoje, da pedagogia do afeto. O que você acha, Lia, a respeito do seminário? Está gostando? Estou gostando demais, estou achando muito produtivo, estou aprendendo muito. Eu vi o quanto eu mudei depois que eu entrei no espiritismo. Estou gostando demais, está sendo muito proveitoso. Que bom. Estou aqui com a Fátima, vou fazer uma perguntinha a respeito do seminário que estamos fazendo, a pedagogia do afeto. E aí, Fátima, você está gostando do seminário? Sim, estou gostando. Isso vai mudar um pouco na sua vida? Vai mudar porque ele deu uns toques assim que a gente estava negligenciando, largando de lado, principalmente os livros. Aí não preciso, estou aqui já, então eu senti um cutucão assim que eu vou mudar muito, vai ajudar o meu conceito de ser espírita. Tá ótimo, obrigada. Voltando então para a nossa entrevista com Rony Couto, para quem chegou agora, Rony Couto é coordenador de projetos do Musicarte, que hoje está aqui nos brindando com a sua linda voz e nos contando a história do Musicarte. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, www.drailton, é isto? drailton.com.br. Diga para mim, Rony, quais são as atividades fornecidas pelo projeto hoje? Hoje você tem violão, inglês e o que mais? Ok, vamos lá. A lista é longa, vamos lembrar de todas elas. A gente ficou feliz, né? Só contando um pouco da história, a gente começou na sede do centro comunitário da comunidade,
um espaço que foi construído pelo teto, né, aquela casa típica, né, que eles O fazem. Musicarte não é uma ONG, é um projeto. Mas tem apoio de algumas ONGs, é isso? Quando a gente chegou lá, a gente buscou, seria mais fácil para a gente entrar na comunidade, ter o diálogo, se houvesse já algum trabalho estabelecido. Né? E realmente havia, né, e existe ainda o do teto, e facilitou muito a nossa comunicação. Né? Que bacana. E eles têm um esquema bem interessante que é conhecido no terceiro setor como roda de conversa, né, que a comunidade participa. E isso é uma reunião que eu acho que é quinzenal. Facilitou muito o nosso diálogo com a comunidade. Mas depois de um tempo, né, a gente continua, né, se comunicando, às vezes participa de eventos, mas acabamos seguindo o nosso caminho, né, alugando um espaço para a nossa sede. Mas no começo, que a gente usava esse mesmo espaço, a gente só tinha um lugar assim, que é mais ou menos o tamanho dessa sala, para 2 atividades, a do violão e da educação das crianças. Isso era difícil, né? Porque imagina o mesmo espaço. Mas a gente conseguiu levar. E depois de alguns meses fomos para a nossa sede, que é onde a gente tem e onde estavam algumas dessas fotos. E depois de um tempo, né, já um pouco mais estabelecidos, conseguimos abrir outros dias de trabalho. Né? Então, na segunda-feira, nós temos o reforço escolar, que a gente chamou de Potencializando o Conhecimento, que é coordenado pela Cláudia e pela Daniela. Na terça, o violão, com o Alessandro. Na sexta-feira, desenho artístico, com a Rayane. No sábado, aí uma atividade mais movimentada, né? A gente tem inglês com o Marcelo e a Vitória. Tem piano comigo. Que legal, você também dá aula de piano. Eu não sabia que eu ia conseguir, mas eu descobri que sim. E artesanato com a Daniela Araújo. Existe uma outra atividade, né, que ainda a gente está reforçando com a Cláudia, que é o Eu Existo, que é uma atividade com crianças especiais. Está agendada para o sábado. É um pouco mais delicado de fazer porque a gente não faz uma divulgação, venham para o programa Eu Existo. Né? É um pouco mais delicado, né? Tem que envolver as famílias. Mas é uma atividade muito linda. Né? Hoje o Musicarte está localizado onde? Qual é a comunidade que ele trabalha hoje? É conhecida como Comunidade Olaria. Olaria, Jardim Morumbi e Rio Verde, né? Tem ali o canto do Rio Verde. Fica, quando a gente pergunta para as pessoas qual é o bairro, né? Todo mundo fala Jardim Rebouças, Jardim das Palmas. Cada um dá um bairro, né? Ele fica próximo ao Portal do Morumbi. Entendi. Uma comunidade que cresceu, a gente tem algumas fotos da prefeitura, né, que comparam a ocupação do espaço ao longo do tempo, e toda uma ocupação, né, irregular, né, como basicamente acontece com todas as comunidades dessa natureza, elas vão sendo ocupadas, né, pessoas que vêm de fora, vêm de outros lugares, constrói ali um barraco, ocupou o lugar. E depois de um tempo, a prefeitura ela tem dificuldade em simplesmente tirar as pessoas de lá, mesmo que seja uma ocupação em um terreno particular. A prefeitura, pela função de Estado que ela tem que dar um lugar para as pessoas morarem, né? Ou então regularizar. Verdade. E esse processo todo existe ali, né? Em toda a região ali onde nós estamos, na rua Taboas. Para quem navegar aí no Face ou no Google Maps, né, vai ter um alfinete nosso ali, né, de Musicarte. Legal. Os trabalhadores que hoje fazem parte do Musicarte são todos voluntários? São todos 100% voluntários hoje. Com relação à sua pergunta anterior, que não é ONG, não é mesmo, mas esse é um dos planos nossos, né, de se transformar em ONG. E todas as ONGs estabelecidas e que passam a fazer um trabalho de maior volume, né? Que trabalha todo dia com as crianças, mantendo uma regularidade e uma cobrança, inclusive, da presença. Não tem como
ter 100% um trabalho voluntário com pessoas que trabalham de segunda a sexta, das 8 às 5. A gente sabe que isso é uma realidade, É verdade. isso é muito tranquilo para nós. Todos precisam viver, todos precisam comer, todos precisam vestir, precisam ter uma vida, né? Isso não tem como e não tem que ser um problema isso. Exatamente, não mesmo. Só que nós passamos a ter diversos compromissos legais de formar uma entidade jurídica, de ter todos os documentos necessários. A gestão de recursos é muito mais complicada do que qualquer outro setor, isso é certo no terceiro setor. Então, a gente quer chegar lá. Hoje, a gente trabalha com voluntariados em 100% das atividades. E uma rede imensa de apoiadores. Isso. E para quem quer fazer parte, que quer se juntar ao Musicarte, né? Como fazer? Ok, nós temos no Face a nossa página. O nosso principal contato remoto, né, pelas redes sociais é esse, pelo Face. Temos um e-mail também, né, ong.musicarte@gmail.com. Mas na página do Face é mais tranquilo, porque você vai lá ver as fotos, ver os eventos. Conhece um pouco do projeto. Conhece o projeto. Pode nos visitar também, né? A gente agenda uma visita conosco em qualquer dos dias que estivermos lá. Conhece a nossa proposta. Nossa proposta ela é educativa. Em qualquer coisa que nós formos fazer ali, a educação está na base. Mesmo quando nós queremos doar alguma coisa, doar uma cesta básica, a gente tem uma questão educativa nisso. Tem que ter, não é só a distribuição. Não é só chegar e entregar. Não, a gente não quer isso. A gente não quer assistência, mas nós fazemos isso também, distribuímos alimentos na chamada emergência. Né? Precisou muito, a gente não consegue simplesmente dizer... Virar as costas e fingir que não está acontecendo. Não tem. Isso não seria verdade por causa da nossa rede de apoiadores. Né? Pessoas que não podem estar lá, mas querem ajudar. Então, se você tem a vontade de ajudar em qualquer coisa, a gente faz comida, a gente lava louça, a gente vai no chão, a gente ensina piano, a gente ensina música, ensina inglês e teatro. Então, cada coisa, cada talento que nós temos, cada conhecimento que nós temos pode ser compartilhado. Se você quer compartilhar também com os nossos amigos da Olaria, entre em contato com a gente. Vai fazer uma visita e a gente planeja um momento em que essa interação possa acontecer. O que a gente quer para a maior parte das coisas, né, para a maior parte das atividades que nós temos, o que é diferencial para nós e para eles também, para os nossos alunos, educandos, é a continuidade. Esse é o segredo. Porque a gente não consegue ensinar arte, ensinar uma técnica em 1 ou 2 horas. A gente consegue talvez dar um brinquedo em 2 horas. Nem isso, né? Talvez, né? Dar alguma coisa é fácil. Que pode ser importante, né? Não podemos tirar a importância disso. Dar um brinquedo, dar uma roupa. Isso, em 1 hora, a gente vai lá e dá. É fácil, não precisa nem de 1 hora. Mas para ensinar, para educar, para transformar as vidas que estão ali, que é o que a gente quer, precisa de um pouco mais de tempo. Bem mais nosso tempo. É. Da nossa dedicação. Então, tem dia que a gente fala isso para os nossos companheiros lá de trabalho, né? Pode abraçar. Todo mundo, o tempo inteiro. Né? Então, às vezes a criança vai entrar, assim, não vai entrar não. Só depois que você abraçar, né? Um abraço. Aí são 40 abraços, né, que a gente tem que dar. E é o tempo inteiro assim, né? Tem que ser com afeto também, né? Tem, é carinho, né? Que não tem muito. Aliás, o mundo hoje está carente, né? As pessoas hoje não abraçam, o amor hoje virou rede social, né? Eu te amo é muito fácil hoje. E o pai esquece muito, e isso seja em qualquer classe social, de olhar nos olhos do filho e dizer eu te amo, né? Eu estou aqui por você. E então eu imagino uma mãe que tem que trabalhar dia e noite, um pai que tem que trabalhar dia e noite,
ou às vezes, por N motivos, não, estão ausentes, e essa criança não tem isso. E a pressão social que é muito forte ali e faz, no nível da sobrevivência, faz a gente se esconder numa couraça psicológica que nos torna bastante frios, né, em relação aos outros. E lá dentro, né, a gente comentou que tudo é educativo, né? A gente faz, né, as nossas cozinheiras lá, né, fazem doces, bolos, né? É uma delícia. Sobra para nós, né? Essa é a parte boa, né? A degustação é boa, sobra né? para nós também. Né? Então, a gente vai lá servir um bolo, né, que, sei lá, talvez nunca tenham comido na vida, né? Aí, elas querem muito, né? Não me dá um, me dá dois. Calma, tem para todo mundo. Então, vamos dividir. Aí você entrega assim, ó. Não, esse não é seu. Entrega para outra pessoa. E a gente vai trabalhando essa questão educativa para que elas, pelo menos ali, entendam que ali as regras podem ser diferentes. E quem sabe, na vida delas, todas as regras que são muito ruins possam ser tão diferentes. Exatamente. Toda criança e jovem pode participar ou existe um pré-requisito para participar do Musicate? Na aula de violão, ou na aula de inglês, de artesanato, precisa ter um interesse mínimo, uma vontade mínima ali. Por isso que, ao lado principalmente no domingo, né? No domingo tem aula de violão, mas tem aula de educação, que ela não tem um outro nome, a gente chamou de educação mesmo. Que tem ali tem atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, com o fundo educativo sempre. Então a pessoa chega lá, não quero fazer violão. Aí acaba indo para a aula de educação para fazer parte, né? Porque o amigo vai, o irmão vai, o primo vai e se sente bem, de alguma forma. Então essa é uma atividade assim, um pouco mais neutra, né? Que a gente quer atrair as crianças porque elas se sentem bem, né? Nada muito além disso. Com relação ao violão, existem crianças que não têm realmente interesse, a gente sabe disso. Né? Você quer aprender violão? Não. Quer aprender música? Não. E a vantagem de lidar com criança é que eles são muito sinceros. Assim, ou eu quero, ou eu não quero. Não adianta você ficar insistindo. Né? A vantagem da criança é isso, né? Ela não esconde. E no caso da Daniela Araújo, que está com as crianças menores, e a Cláudia com as crianças maiores, né, e os seus muitos ajudantes, eles acabam tendo todas as técnicas à disposição. Então tem um dia lá que eles fazem dança, outro dia eles fazem música, outro dia fazem doce, como a gente viu na foto. Aquele bolo gostoso, né? Existem várias técnicas que eles podem usar, mas não é uma atividade focada nisso, não é uma atividade de gastronomia. Entendi. Foi só um dia, né? É aquele momento, Aquele né? momento, e são técnicas que estão dentro do plano de educação que elas têm. A gente só ensina música, violão, flauta, percussão, tem um monte de coisa. E a gente não tem espaço, na verdade, para as outras coisas que a gente queria fazer no domingo. Uma delas é teatro, né? que a gente sabe que faria muito bem para a alma, né, das crianças. A dança, que faz tem uma relação com o corpo, né, muito importante. Verdade. Principalmente ali, onde o corpo, principalmente a cultura, né, de algumas músicas, né, que faz com que o corpo seja assim, é para usar mesmo. E a gente sabe que não é assim, principalmente o corpo do outro, né? Exatamente. O corpo do outro não é para você usar, é para você respeitar. Exatamente. E a dança proporcionaria isso. E é algo que a gente precisa... Está nos nossos planos. Você falou em algumas perguntas atrás sobre os colaboradores. Esses colaboradores hoje são pessoas físicas ou existem empresas? E caso as pessoas queiram ajudar, com quem ela entra em contato? Como ela pode participar dessa colaboração, desse projeto de vocês? A ajuda empresarial, né, de pessoas jurídicas, ela não acontece ainda no modelo que a gente está acostumado dentro das isenções que existem, né? Isso a gente não consegue fazer ainda, porque nós não temos ainda uma entidade jurídica estabelecida. Mas tem acontecido de quando uma empresa faz uma campanha interna com seus funcionários, né, dentro
do voluntariado, da sustentabilidade, e quer fazer um projeto para alguma ONG e a gente consegue entrar, né, como candidatos, né? E aí eles fazem a campanha, fazem a doação, sem que exista a necessidade Dessa isenção. dessa isenção, dessa restrição. Eles não exigem o nosso CNPJ, então beleza, isso acaba acontecendo. É pontual, né? Em geral no Natal isso acontece, algumas festividades isso tem acontecido. A principal colaboração vem realmente das pessoas físicas, né? Pessoas que simplesmente se interessam, querem ajudar. Algumas ajudam mensalmente, outras pontualmente, outras, assim, hoje eu levo leite, hoje eu levo a carne, hoje eu levo o pão, simplesmente assim. E quando nós temos uma necessidade uma necessidade maior de dinheiro, de investimento, como foi o caso da reforma, né? A gente gastou cerca de 20 mil reais na reforma. A gente fez uma grande campanha de captação e deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Os nossos apoiadores se sensibilizam com isso e a gente tem caminhado. Não dá para reclamar, na verdade. A gente não tem... às vezes eu falo com um sentimento assim, um pouco assustado, um pouco amedrontado. Porque a gente não enfrentou dificuldades, sabe? Isso assusta um pouco, porque não parece o planeta Terra, né? Eu acho que quando a gente quer fazer um bem a alguém, ajudar realmente pessoas que precisam, as portas se abrem. De uma forma ou de outra, a espiritualidade conspira a favor, né? Ela evita que você tenha menos dificuldade, porque você está ajudando pessoas com tanta dificuldade que eu acho que o caminho vai se abrindo aí meio que automaticamente. Por um lado assusta, né? Por outro, parece nos mostrar assim, o quanto que a gente tem de recurso, né? Os recursos com que vocês podem contar. Só seguir. E aí o trabalho passa a ser nosso. A última pergunta, para a gente encerrar o nosso programa. Quais são os projetos futuros para o Musicarte? O que vocês esperam para um futuro próximo? Né? Seria tão bom a gente adivinhar. Sonhar ainda não paga imposto. E nada é impossível quando a gente quer. Você mesmo acabou de dizer que tudo está fluindo muito bem. Então, quais são os planos assim, para o Musicarte? Seria bom poder ter uma bola de cristal, assim, saber, ó, vai ser assim, é só fazer, né? Mas a vida não é assim. Mas temos alguns planos, né? Algumas metas de 2017, estamos em julho, né? Elas já foram cumpridas. Né? Abrir outros dias da semana, ter o sábado, ter a reforma, alguns itens de reforma que a gente precisava fazer. Então, algumas metas foram feitas e rápidas demais. Né? Agora, metas futuras. Criar uma entidade jurídica é um dos objetivos, sem dúvida. Algumas outras artes que estão faltando ali, entre elas principalmente teatro e dança, a gente quer. A gente tem um espaço, o espaço está todo ocupado no sábado e no domingo, de manhã. E a gente sabe que alguém queira fazer teatro ou fazer dança lá, gostaria de fazer junto com os demais, porque tem aquela sinergia, mas a gente tem espaço durante a semana. Precisamos dos recursos humanos para isso, que nesse momento vai ser voluntário também. Né? E as principais metas nossas são ampliar algumas atividades que a gente considera importantes e a pessoa jurídica. E depois disso, a gente sabe que podem haver outras possibilidades de sinergia com outras ONGs, com escolas, que a gente sabe que é difícil, mas é um caminho muito importante, essas parcerias. Isso vai acabar acontecendo. Também está no nosso radar. Mas hoje falta um pouquinho de braço para a gente conseguir fazer tudo isso. Então,
novos recursos humanos, né? Principalmente que queiram fazer parte da gestão, também vai ser muito importante para nós. Vamos ver mais algumas fotos Vamos. e vamos comentar mais um pouquinho sobre elas. Muito bem. Essa é a Cláudia Zanardi. Ela está naturalmente fantasiada. Sorrisão, né? Na verdade, eu errei o nome dela. Porque, na verdade, não é ela. É a personagem, né? A personagem... A Mia. Muito bacana. E esse é o dia que a personagem não apareceu todos os dias, ela vai em momentos específicos para fazer a contação de histórias, né? E muito legal, muito bom. Sempre muito bem-vinda. Na próxima foto. Então esse foi eu no meio, né? Do meu lado... Nossa, eu não te conheci. Do meu lado esquerdo está o Alessandro Penese, né? Que é o multi-instrumentista. Esse é o Alessandro. Do outro lado, o Jorge, que é um amigo dele, né, que esteve nos visitando. Ele tem uma facilidade de lidar com as crianças muito legal. Ele quer, um dos planos para atrair ele para nós ali é fazer um coral infantil. Ele tem esse talento, muito bom. Que bacana. Aí a Cláudia... Aqui é dentro do espaço do Musicante. Dentro do espaço, na nossa sacada. A Cláudia fez uma brincadeira que a gente também pôde participar. Ela tá fazendo aquela brincadeira do pão pom pom, né? Tá. Que é um livro, né? Uma música que virou livro, um livro que virou música. E tem uma brincadeira lá que é cantada pelo aquele grupo Tiqueque, né? E é muito divertido, a criançada toda fazendo. Muito legal. Nossa, deu fome agora, hein? Esse foi o dia, foi um dos nossos lanches especiais, né? Que foi feito com hambúrguer, com batata, né? E panetone, tá ali. E a gente sabe, né, que as crianças elas não têm muito acesso, né? Por isso a gente leva isso, a gente conversando internamente, né? Talvez o mais natural fosse fazer uma sopa, né, um arroz com feijão, mas a gente gosta de diversificar, né? Também tem sopa, né? Naturalmente também tem sopa. Mas a gente gosta de diversificar e nesse dia nós fizemos um McLanche feliz. Foi isso que a gente fez. Próxima foto. Esse foi o dia de Natal. Tá ali a Cláudia, né, com a sua personagem. A Nina fazendo a contação de histórias. E foi esse momento mágico. A gente tem um vídeo da história inteira publicado lá na página do Face que foi mágico. Foi mágico que ela inventou para introduzir o Papai Noel, né? Logo depois o Papai Noel entra. Foi uma coisa assim incrível mesmo. Não sei se o vídeo transmite tudo isso, mas foi um momento muito mágico. Agora a gente vai para a nossa agenda, né? Vamos acompanhar a nossa agenda com a apresentação da Bianca e voltamos daqui a pouquinho. E dando início à nossa agenda de eventos, teremos hoje o 43º aniversário da Casa de Caridade Antônia de Oliveira. Dia 22/7, às 5 horas, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E para você que ainda não conhece, todo último sábado do mês temos o Sarau Cultural Sedã, uma noite deliciosa regada de música, poesia, dança e entretenimento. Dia 29/7, às 19 horas, temos o Sarau Cultural de Inverno, com um delicioso festival de caldos. A entrada custa somente R$ 5,00, mais informações no nosso site. E no sábado, dia 12/8 e 19/8, das 9 às 18 horas, teremos o workshop de expositores espíritas. Essa é a sua chance de se tornar um expositor espírita. Informações e inscrições, acesse o nosso site. E a partir do dia 24/7, teremos a Semana de Arte e Cultura Sedã, uma semana dedicada à arte e cultura espírita. Mais informações e inscrições no nosso site. Agradecemos a todos pela visualização desse vídeo, por estar nos assistindo.
Rony, muito obrigada por sua presença, foi muito instrutivo, foi gostoso, a gente aprende, ouvir as músicas são boas demais. Parabéns, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, parabéns de verdade, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou pedir para que você, se você quiser deixar um agradecimento e um abraço para alguém, e nos fale da próxima música e toque mais um pouquinho para encerrarmos o programa. Obrigados a todos e boa tarde. Muito bem. Bom, eu que agradeço, né? Falar do Musicarte, às vezes as pessoas procuram alguns espaços, né? E o Musicarte, a gente também se preocupa com isso, de ser um espaço para quem quer também ajudar, não só para quem quer ser ajudado, mas também para quem quer ajudar. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Todo mundo uma pessoa que chegue depois de 1 ano e meio de trabalho, um trabalho consolidado, alguém que chega novo, a pessoa não sabe como que é, né? Quais são as regras. Nas nossas casas é a mesma coisa, em todo lugar, todo grupo é assim. Então, nós temos que ter uma atenção para aquele que chega, para que ele se sinta também abraçado, da mesma forma que a gente faz com qualquer criança. Então, isso, a gente sabe que o projeto pode ajudar alguém que chegue para ajudar agora, da mesma forma que nos ajudou e que continua ajudando. Então, falar do Musicarte é sempre um prazer e, sem dúvida, é a melhor coisa que pode ter acontecido na nossa atual encarnação. E isso tem muito a ver com essa música que a gente vai tocar, que também é do André Machado, né? Depois de um tempo compor, ele conseguiu fazer essa música que é muito linda. Na verdade, essa música foi composta para um encontro lá do Rio, a Comerge, que tinha como tema a educação. E diz muito respeito a nós, porque nós nos posicionamos no Musicarte como educadores. Então a gente ensina violão, ensina a se comportar, dividir, a não xingar o colega, mas ao mesmo tempo nós somos aprendizes também de muitas coisas. E dentro da proposta de educação do espírito que nós temos, nós somos aprendizes, somos alunos. Ninguém ali vai poder dizer que já aprendeu tudo que tinha que aprender com relação à educação do espírito. Isso não é verdade. Somos todos alunos. Por isso, para mudar o mundo como nós queremos, a gente só pode garantir a mudança de uma pessoa. Somos nós mesmos. Por isso, educa-te e construirás um mundo melhor. Braços abertos pra cantar, sorriso aberto a te esperar. Meu coração, que história tem? Sem teu carinho não sou ninguém. O sol que brilha sobre nós é o tempo que temos para amar. Jesus te chama, eu sei que vou mostrar pro mundo o teu amor. Construirás um mundo bem melhor com a força do teu coração. Está em tuas mãos, teu coração te conduzirá. Braços abertos pra cantar, sorriso aberto a te esperar. Meu coração, que história tem? Sem teu carinho não sou ninguém. O sol que brilha sobre nós é o tempo que temos para amar. Jesus te chama, eu sei que vou mostrar pro mundo o teu amor. Construirás um mundo bem melhor com a força do teu coração. Está em tuas mãos, teu coração te conduzirá. Educa-te para um mundo bem melhor, educa-te para um mundo que virá.
vida ser feliz. Educa-te pro próximo amar. Educa-te pro mundo bem melhor. Educa-te pro mundo que virá. Educa-te pra vida ser feliz. Educa-te pro próximo amar. Laia, laia. Laia, laia. Educa-te pro mundo bem melhor. Educa-te pro mundo que virá. Educa-te pra vida ser feliz. Educa-te pro próximo amar. Educa-te pro mundo bem melhor. Educa-te pro mundo que virá. Educa-te pra vida ser feliz. Educa-te pro próximo amar. Laia, laia. Laia, laia. Muito obrigada, Rony. Obrigado. Valeu. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.